pastor estava se aposentando depois de 25 anos na sua igreja. Quando ele estava limpando o quarto da casa pastoral, ele encontrou uma caixa de sapatos embaixo da cama, com 5 ovos e R$1.000. Não entendendo o que estava acontecendo, ele perguntou para a esposa assim: querida, o que é essa caixa debaixo da cama com 5 ovos e todo esse dinheiro? Ela respondeu: você descobriu. Então eu preciso confessar para você que eu fazia o seguinte: toda vez que você pregava um sermão ruim, eu colocava um ovo na caixa. O pastor ficou então satisfeito. 5 sermões ruins em 25 anos, estava bom, não estava? Aí ele perguntou: e os R$1.000? Aí ela disse assim: toda vez que eu conseguia uma dúzia, eu vendia. Eu sei que essa história é velha, mas eu tinha que contar hoje, de novo. Aqueles que frequentam a nossa igreja há mais tempo sabem que eu gosto de contar histórias e usar figuras nas mensagens. As histórias ajudam a gente a manter a atenção. Mas existe mais do que isso. Se você estudar os sermões de Jesus Cristo, ele sempre usou histórias também. Eram chamadas de parábolas. As histórias e as figuras podem nos ajudar a compreender a verdade, as verdades às vezes difíceis, e dar sentido a ela. Nessa terceira semana do nosso estudo em 1 Coríntios, nós vamos chegar a uma passagem que vai usar algumas figuras. Paulo vai dar alguns exemplos para nos ensinar a trabalhar e a crescer juntos na nossa fé. Existem algumas pessoas que acreditam que não precisam da igreja. E eu quero dizer para você que, em certo sentido, elas têm razão. Você pode ser um crente e não participar de uma igreja. Mas é muito difícil, para não dizer impossível, você ser um discípulo de Jesus em crescimento, sozinho. Nós precisamos de outras pessoas para nos ajudar neste processo. O nosso relacionamento com Deus é pessoal, 1 a 1. Mas a igreja, se faz o que deve fazer, ela não apenas nos ensina mais sobre Deus, mas ela também nos conecta com outros que estão seguindo a Deus, estão buscando crescer. E isso é muito útil para a nossa fé. Muito bem, se você encontrou 1 Coríntios 3, nós vamos ler agora. Na Palavra de Deus, capítulo 3, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós lemos o seguinte: Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a esse mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive que alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos são recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus.
Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce, e além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado por meio do fogo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões desta era, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, como dizem as Escrituras. Ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que nada valem. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Pai amado, nós estamos agora aqui, prontos para ouvir a Tua voz. Nós sabemos que muitos corações aqui estão aflitos com as mais diversas situações. Pessoas com entes queridos no hospital, pessoas com dificuldades, problemas pessoais para resolver. Mas nós pedimos agora, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações de uma maneira que estas questões todas possam ser entregues nas Tuas mãos. Fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Paulo começa o 3º capítulo de 1 Coríntios dizendo para nós: é hora de crescer juntos. Paulo foi quem trouxe a mensagem do Evangelho para os coríntios. Ele era como o pai espiritual deste povo, desta igreja. Durante os 18 meses, 1 ano e meio que ele permaneceu ministrando em Corinto, Paulo tentou alimentar os seus filhos espirituais, buscando ajudá-los a crescer na fé. É a mesma coisa como com uma família humana. Todos ajudam aquele novo bebê a crescer e amadurecer. Todo mundo fica preocupado com a alimentação, com o cuidado. Então, na família de Deus, nós precisamos estimular a maturidade espiritual uns dos outros, cuidando uns dos outros. Quando as crianças estão aprendendo a comer, elas começam com o alimento mais básico possível, o leite materno. Mas não demora muito para o menu começar a se expandir. Conforme as crianças vão crescendo, elas começam a aprender a comer alimentos diferentes. Eles se desenvolvem, para usar as palavras de Paulo, do leite à carne. E é bom, não é bom? Mas nem todos conseguem chegar lá. É sempre bom começar com essa bela história da salvação. Mas a vida cristã é mais do que entregar-se a Cristo. É mais do que a certeza da salvação. É ir além e tornar-se cada dia mais semelhante a Ele. E tornar-se piedoso dia a dia.
Mas, tragicamente, isso não estava acontecendo em Corinto. Paulo diz no verso 3 que eles ainda eram controlados por sua natureza humana. Essa palavra, essa expressão foi traduzida em outras versões como vocês ainda são carnais. O problema não era que eles eram feitos de carne e sangue. Todos nós somos. O problema é que eles eram controlados, dominados pelos seus desejos e preocupações carnais. Os seus valores de vida eram baseados no prazer, e no prazer temporário, e não na esperança eterna, que é o foco do reino de Deus. Você pode ver que é disso que Paulo está falando quando ele pergunta: acaso isso não mostra que vocês são controlados por sua natureza humana e vivem como as pessoas do mundo? É lógico que a maneira como Paulo está escrevendo aqui, ele está perguntando, ele está esperando uma resposta positiva. Os coríntios e nós, se eles fossem honestos, eles tinham que admitir que eles viviam vidas egoístas e não vidas piedosas. Eles já eram crentes há tempo suficiente para saber mais da vida cristã, mas eles ainda não estavam vivendo melhor. Isso nos leva a um ponto trágico, mas muito comum. É possível ser crente por muito tempo e ainda assim ser espiritualmente imaturo. E a imaturidade pode assumir diversas formas diferentes. Aqui Paulo está lidando com uma das formas que tomou conta daquela comunidade, daquela igreja. Na igreja de Corinto havia duas facções ou mais partidos que não se davam bem. Você pode ver o que ele está falando quando no verso 4 ele afirma que um grupo diz: eu sigo Paulo, e o outro diz: eu sigo Apolo. A realidade é que a congregação devia ter se concentrado no Senhor e não sobre Paulo ou Apolo serem os melhores líderes, os principais líderes. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: será que isso ainda acontece hoje? E a resposta óbvia é sim, acontece. Agora as pessoas se concentram nesse ou naquele pregador. E você vê a igreja do fulano de tal. A igreja do nome. Ou, às vezes, as pessoas se concentram na sua denominação. Ah, eu sou batista. Não, eu sou pentecostal. Não fala comigo. Ou eu sou presbiteriano. Ou eu sou católico. Conta-se que uma pessoa morreu, foi para o céu, enquanto ele estava caminhando em direção... Foi para o céu. Enquanto ele estava caminhando em direção à sua mansão celestial, ele passou por alguns grupos reunidos. O primeiro grupo estava todo de joelho, orando, bem silenciosamente, quietos, bastante compenetrados. E a pessoa perguntou então para o seu anfitrião: quem são esses daí? Esses daí são os presbiterianos. São bastante concentrados. Andou mais um pouco, passou por um outro grupo, batendo palma, falando aleluia, dando aqueles pulos. E esses daí, quem são? Esses são os assembleianos. Mais um pouquinho ele passa e tinha um outro grupo cantando com o cantor cristão. Esses daí, quem são? Fala baixo. Esses são os batistas. Eles pensam que eles estão sozinhos. Deixa eu ser muito claro. Existem batistas piedosos. Assim como pentecostais, presbiterianos, católicos também. Mas se nós somos seguidores de Cristo, Ele deve ser o nosso foco. E não alguma denominação ou algum pastor.
O nosso foco deve estar em Cristo e não no nosso grupo, na nossa tribo. Apolo e Paulo tinham sido um bom modelo de como a igreja de Corinto devia ter funcionado. Paulo fala francamente: eu plantei a semente. E ele acrescenta: Apolo regou. Mas depois ele diz com confiança: mas foi Deus que a fez crescer. A fé cristã não se concentra em nos honrar ou honrar alguma pessoa, mas pressupõe que toda a glória deve ser de Deus. Como servos de Deus, nós devemos entender que nós não podemos produzir resultados espirituais. Somente Deus pode fazer isso. Paulo usou aqui a figura de um campo de plantação, um campo fértil. O seu trabalho foi apenas a primeira fase. Cultivar um campo é importantíssimo, mas se aquelas plantinhas não receberem água, elas não vão crescer. Então Paulo imaginou Apolo como tendo sido aquele que veio irrigar a plantação. Cada um deles tinha desempenhado bem o seu papel no crescimento da igreja de Corinto, e eles tinham trabalhado arduamente. E isso nos leva ao segundo princípio desse texto. Paulo está dizendo para nós: é hora de trabalhar juntos. E não apenas ficarmos sentados, sendo alimentados com leite. E Paulo, para isso, vai mudar a figura, a metáfora espiritual. Ele não está mais usando o exemplo de uma plantação, ele agora vai falar da figura da construção de um edifício. Ele diz que ele estabeleceu a fundação. Ele pregou para eles o fundamento como um construtor competente. Então ele está apontando para os coríntios que ele começou o edifício. Ele fez a fundação e agora está vindo outro que está construindo para terminar ou para levantar o edifício. Ele começou o trabalho de Deus em Corinto, mas não foi ele que terminou o trabalho de Deus em Corinto. Qualquer crescimento espiritual real que acontece numa igreja acontece por causa de Deus e não de um pastor, de um nome. Deixa eu aplicar isso para a nossa própria situação. Eu amo você como minha família da igreja. E eu espero que você me ame como seu pastor. Eu tento ajudar você a crescer na sua fé, mas eu não sou a fonte do seu crescimento. Na verdade, algum dia, e eu espero que isso demore muito, o meu ministério na Catuaí vai terminar. Vai haver um novo pastor para continuar o trabalho. Pode ser o Rogério, pode ser outro. Mas se a Catuaí fizer aquilo que Deus colocou para ela fazer, o trabalho vai continuar. A Catuaí não é minha igreja. Ela é a igreja de Deus. Por isso é que nós temos que sempre pensar que a igreja precisa estar envolvida em algo maior do que nós somos agora. A igreja existe basicamente sobre Cristo e o seu reino, e não sobre você ou eu ou aquilo que nós queremos. Mas agora Paulo faz uma declaração bastante interessante, que à primeira vista parece estranha. Veja o verso 12. Aqui ele está dizendo que qualquer pessoa que construa sobre esta fundação que foi colocada pode usar uma variedade de materiais. Assim como eu, existem outros engenheiros aqui. Para uma construção, normalmente a gente pode usar madeira, pode usar ferro, concreto e um monte de outros materiais. Mas presta atenção na lista de materiais que Paulo coloca aqui. Ele menciona ouro, prata, pedras preciosas,
madeira, feno e palha. Por que ele está fazendo uma lista tão estranha de materiais de construção? Que tipo de edifício tem ouro, prata e joias na sua estrutura? Paulo provavelmente tem em mente um templo. E de fato ele usa no verso 16 a palavra, o termo, vocês são o templo, em referência à igreja. E nós temos que ter isso em mente. Paulo aqui nesse texto não está falando você é o templo. Ele está dizendo vocês são o templo. Nós como igreja somos o povo de Deus, o templo do Espírito Santo. Mas existe mais nesta imagem. Veja o verso 13. É aqui que ele diz como este trabalho espiritual vai ser testado. Ele vai ser testado pelo fogo. Muitas vezes nós ficamos cantando algumas músicas que pedem fogo do céu. Cuidado, porque normalmente o fogo do céu vem para testar. Vem para queimar aquilo que não é bom. Então tenha cuidado quando você pede fogo, porque o fogo vem. Você percebe que só o ouro, a prata e as pedras preciosas vão sobreviver a esse tipo de teste. A madeira, o feno e a palha vão virar fumaça. E Paulo está afirmando aqui que você pode usar esses materiais, mas o seu trabalho não vai ter continuidade. Um dia nós vamos ser recompensados, se o trabalho que nós fizermos para Deus sobreviver. A capacidade do nosso trabalho sobreviver deve basear-se no uso de materiais preciosos. Agora, deixa essa analogia do edifício por um momento e volta para a ideia da igreja. Lembra, a igreja é o povo de Deus, o edifício, o templo do Espírito. Se a igreja é baseada em algo diferente de Jesus, do seu reino, ela pode parecer temporariamente impressionante, mas ela não vai durar, porque ela é construída sobre a base certa, com o material ruim. Se ela não está baseada em Jesus, qualquer coisa que a gente chama hoje de igreja não tem permanência. Às vezes nós perdemos de vista o que é realmente importante. Nós nos envolvemos tanto com tantas coisas que acontecem neste ambiente e esquecemos que o que tem importância de verdade é o Evangelho de Jesus. Deixa eu ilustrar isso com uma pequena história. Um homem parou num posto de combustível e pediu para encher o tanque. Depois de pagar, quando ele estava saindo, ele notou que 2 homens estavam trabalhando na calçada. Um deles cavava um buraco de mais ou menos meio metro de profundidade e depois seguia em frente, dava 2 passos e fazia outro buraco. E um segundo homem vinha atrás desse, pegava toda a terra que ele tinha tirado e jogava de novo para dentro do buraco. Batia bem e tapava. O homem ficou assistindo aquilo ali e achou muito esquisito, né? Ele falou, escuta, onde você está cavando o buraco e o outro está enchendo o buraco? Vocês não estão fazendo nada. O que é que está acontecendo? Então aí, um dos trabalhadores respondeu, bom, meu senhor, normalmente nós somos 3. Eu cavo o buraco, o Manuel planta uma árvore e o Zeca coloca a terra de volta. Só porque o Manuel está doente não quer dizer que eu e o Zeca não possamos trabalhar. Aqui está o ponto. Às vezes nós fazemos as coisas tão rotineiramente, tão acostumados, as coisas que nós sempre fizemos, sem pensar no resultado ou naquilo que estamos construindo,
que a gente faz isso. A gente cava um buraco e depois tampa de novo. Nós precisamos ter certeza de que o que nós estamos fazendo é o que Jesus Cristo quer que nós façamos. E não simplesmente aquilo que nós sempre fizemos. Nós não podemos simplesmente fazer a mesma coisa, repetidamente, pensando em alcançar melhores resultados. Isso nos leva à parte final do texto, onde Paulo vai nos dizer: é hora de enfrentar a verdade. Deixa eu explicar onde é que eu achei esse ponto. Veja o verso 18. Paulo começa dizendo assim: que ninguém se engane. Essa é uma maneira muito polida de dizer assim: é hora de você enfrentar a verdade. Paulo agora começa a mostrar um resumo dessa passagem inteira. Ele não está pedindo para os coríntios mudarem. Ele está exigindo que os coríntios cresçam. E isso vale para nós também. Paulo está encerrando todo esse argumento usando palavras que ele utilizou nos 2 capítulos anteriores. Palavras como mundo, tolo, sábio, que dominaram todos os 2 primeiros capítulos. Se a nossa fé está baseada nas pessoas, naquilo que elas dizem, naquilo que elas fazem, até mesmo em pessoas piedosas, nós estamos nos encaminhando para graves problemas. Eles estavam se concentrando nos seus líderes e não em Cristo, e isso estava errado, e Paulo estava alertando para o erro. Tanto Paulo quanto Apolo foram bons líderes. Eu quero ser um bom líder. Como pastor dessa igreja, eu quero ajudar você a crescer espiritualmente, mas eu não sou a chave da sua fé. Você não tem que passar por mim para chegar a Deus. Não existe isso. As pessoas geralmente se concentram no pastor e não no Senhor. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o que a maioria das pessoas religiosas fazem. Mas nós estamos errados. Veja o final do verso 19. Ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles. Isso está escrito em Jó, capítulo 5. Sabe, seguir um líder carismático, inteligente, daqueles que fala bem, principalmente quando você só tem contato com ele na internet, parece uma coisa certa para fazer. Mas no final das contas não se trata do líder. Aqui está o ponto. É possível pensar que nós somos sábios e realmente sermos tolos. Deixa eu dizer isso de uma maneira um pouquinho diferente. Se você está me seguindo, ou a qualquer outra pessoa, em vez de estar seguindo a Jesus Cristo, pode parecer inteligente, pode até parecer bom, mas na verdade é muito idiota. É uma besteira tremenda. Eu não vou enganar você intencionalmente, mas eu não sou aquele que você precisa seguir. Nenhum pastor é. Você precisa seguir a Cristo. Você precisa buscar a Cristo. Não apenas seguir cegamente qualquer pastor, e isso inclui a mim. Agora perceba, uma outra razão pela qual Paulo enfatiza isso, está no verso 21, no final, ele diz: pois tudo lhes pertence. O argumento de Paulo não é que você não deva respeitar o seu pastor, ou não deva estar disposto a seguir a sua liderança. Mas ele está dizendo aqui que a sua fé não pode descansar em pessoas, seja o seu pastor ou qualquer outra pessoa. Você tem tudo o que você precisa para ter um relacionamento com Deus.
sem mim. Mas você precisa de mim. Assim como eu preciso de você. Porque nós precisamos uns dos outros. No mesmo nível. Deixa eu dar uma declaração final aqui que você precisa entender claramente e guardar. A nossa identidade precisa estar firmada em Deus, não num pastor ou num líder espiritual. A identidade de Paulo e a nossa é encontrada no julgamento que Deus faz de nós. É assim que nós devemos nos considerar. O problema com os coríntios é que eles estavam procurando alguém para dizer que eles eram importantes. Um líder que fizesse deles algo. A divisão deles era causada por uma questão de identidade. Paulo diz que você não pode confiar nos homens para encontrar essa identidade. Você também não pode confiar em si mesmo para encontrar essa identidade. Qualquer uma dessas duas opções resulta em pessoas pensando em si mesmas constantemente. O que será que eles pensam de mim? Ou o que será que eu penso de mim? Paulo aqui está no ponto em que ele parou de pensar em si mesmo. Em vez disso, ele está focado em Deus. No Evangelho de Jesus. O que Deus declara sobre mim na sua palavra. Essa é a diferença entre uma identidade que está cheia de orgulho e aquela que está cheia do Evangelho. Quando você está cheio do Evangelho, você se torna satisfeito em quem você é e altruísta em todos os seus relacionamentos. A única coisa que importa é quem, pela fé em Jesus Cristo, Deus afirma que eu sou. Quem Deus diz que você é? Hoje, agora, aqui. O que Deus diz sobre você? Isso não é uma questão de evitar a opinião dos outros. O que os outros pensam não me interessa. Mas, pelo contrário, é uma questão de ouvir a opinião de quem realmente importa. O que Deus pensa sobre mim. Por isso Paulo fala assim, não seja enganado, não se engane. Você não pode se consertar. Você não pode se fazer melhor. Você não é bom o suficiente. Você precisa de Jesus. Você não consegue encontrar no mundo o que você está procurando para a sua vida. Não vai satisfazer. Você não pode crescer na sua fé sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Crescimento como povo de Deus requer unidade. Uma identidade compartilhada, uma mente compartilhada, uma missão compartilhada. Mas essa unidade ela requer humildade. A humildade do Evangelho não é apenas pensar menos em si mesmo, ou de si mesmo. Porque Deus nos ama. E nos ama tanto que entregou seu próprio Filho, Ele fez isso por você. Por isso Ele o considera muito importante. Mas essa humildade do Evangelho é pensar menos em si mesmo. É recusar-se a ouvir o julgamento do mundo, a andar na cultura, nos valores da cultura para ser bem aceito. A única coisa que importa é quem? Pela fé em Cristo, Deus diz que você é. E em Cristo, você é filho de Deus. Agora é aquela hora que você fala amém. Mas agora é a hora de você enfrentar a verdade.
você tem uma identidade. E, portanto, você tem responsabilidade. Agora é hora de crescer juntos. É hora de trabalhar juntos. E somente com essa identidade segura em Cristo, você vai ser capaz de experimentar a genuína paz e alegria em quem Deus fez você para ser. Naquilo que Ele lhe deu para fazer. Não amanhã, não lá no céu, mas hoje, aqui, agora. Todos nós ficamos meio confusos com relação a isso. Então eu quero concluir com uma história que aconteceu há alguns anos numa igreja por aí. Havia um empresário de muito sucesso nessa igreja. Ele estava perto dos seus 70 anos. Ele tinha sido um membro da igreja quase toda a sua vida. Mas ele realmente não entendia ainda como ter um relacionamento pessoal com Deus. Então, certa noite, durante uma mensagem, ele entendeu que, embora ele soubesse muito sobre Deus, ele nunca tinha confiado em Deus para perdoar os seus pecados e entrar no seu coração. Embora ele estivesse envolvido em muitas atividades religiosas, ele nunca confiou realmente em Cristo. Depois de passar alguns dias pensando na sua condição espiritual, ele decidiu fazer uma profissão pública da sua fé no domingo seguinte. Ele foi conversar com o pastor e entregou o seu coração para Jesus Cristo. O pastor então pensou: caramba, isso é tremendo. Esse é um dos empresários mais brilhantes da nossa cidade. Ele é rico, é talentoso. Nós precisamos envolvê-lo e colocá-lo para trabalhar. Então ele chamou o pastor auxiliar e disse assim: eu quero que você veja que ele esteja totalmente envolvido no que a nossa igreja está fazendo. Encontre um lugar para ele. Ninguém daqueles que estavam ali naquela reunião vai esquecer que, com os olhos cheios de lágrima, o homem disse: pastor, eu não preciso de emprego, eu preciso de Jesus. A pergunta que eu quero que você faça para você mesmo agora não é se você vem à igreja regularmente. Não é você gosta da sua família ou do café. Não é se você trabalha na igreja. Não. Eu quero que você faça para você mesmo a seguinte pergunta: você conhece a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e está crescendo no seu relacionamento com Ele? Existe algo que você precisa fazer para dar o próximo passo nesse relacionamento? Faça isso agora. Como anda a sua vida espiritual? Talvez alguns aqui precisam convidar Jesus para entrar no seu coração. E isso não tem nada a ver com o tempo que você tem de igreja. Tem a ver com uma decisão única, pessoal e definitiva. Alguns, talvez, aqui, precisam obedecer a Jesus. Obedecer à ordenança do batismo, da profissão de fé pública. Alguns precisam simplesmente se comprometer a seguir mais de perto a este Jesus na oração e no estudo da Bíblia. Eu não sei exatamente o que o Espírito está desafiando você a fazer, mas eu sei que o meu trabalho é direcionar você a Deus. Incentivar você
a permitir que Ele continue o trabalho que Ele quer fazer no seu coração. Você está disposto a aceitar esse desafio? Então fique em pé. Nós vamos orar. Pai Santo e amado, nós te agradecemos, porque ouvimos a Tua palavra e eu tenho certeza que o Senhor fala ao coração conforme as necessidades de cada um. Eles foram desafiados, nós fomos agora impactados pela Tua palavra, por isso nós te pedimos que o Teu Espírito que está em nós faça o seu trabalho. Eu te peço, Pai, abre os nossos olhos, faz-nos olhar ao nosso redor para entender o que o Senhor está fazendo e como é que o Senhor quer nos usar. E que nós sejamos atentos à Tua vontade. Não para seguir pessoas ou atividades ou planos, mas unicamente para obedecer aquilo que o Senhor mesmo já tem preparado para nós. Por isso eu oro como Paulo, para que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você e que você continue na jornada de crescimento. Amém?